Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção, das questões de filosofia do nosso simulado aí do ciclo 2, tá? Como eu não tenho feito as correções semanais, do ciclo 3, eu resolvi tirar essa aula aqui, para a gente fazer a correção aí do simulado. Então, as questões de filosofia vai do número 56 ao 62, Começa aqui na página 32. A primeira questão aqui nós temos, Agostinho em Confissões dizendo: mas após a leitura daqueles livros dos platônicos e de ser levado por eles a buscar a verdade incorpórea, percebi que as perfeições invisíveis são visíveis em suas obras. O que ele está querendo dizer aqui, nessas perfeições invisíveis? Porque o platonismo, ele utilizava ali, de um mundo, perfeito, um mundo ali invisível, e ele alcança, ele percebe esse mundo invisível, visível nas obras de quem? Nas obras de Deus. Então ele utiliza aqui, da filosofia platônica para, reconhecer aí as obras, perfeitas de Deus, tá? Então essa era uma das questões, da filosofia aqui de Agostinho, dos escolásticos, daquele primeiro momento ali, da filosofia ali medieval, tá? Da filosofia ali cristã, que nós temos aí os principais representantes, Agostinho e São Tomás de Aquino. É utilizada a filosofia, para compreender os textos sagrados, é utilizada a filosofia, para tentar chegar, a uma revelação divina, a uma compreensão ali, da fé, tá? Então, a filosofia despertaria, a fé ali nas pessoas, por meio de uma revelação. Então, a filosofia seria o caminho, o caminho racional para alcançar aí o reino dos céus, tá? Então, esse seria basicamente o papel aí da filosofia. Então, que basicamente que é muito importante, Então vamos lá. Nesse trecho podemos perceber como Agostinho se utilizou da Bíblia para conhecer melhor a filosofia platônica? Não, Ele utiliza da filosofia platônica para conhecer melhor aí, a Bíblia, os textos, as obras, de Deus, tá? Que é o que está falando aqui, Ele utiliza aqui, ó, após a leitura dos platônicos, tá? Então, está errado. B. Utiliza a filosofia platônica para refutar os textos bíblicos? Não, ele não refuta os textos bíblicos. Isso daqui é algo que a gente não vai encontrar, na filosofia cristã, a razão, criticando o que está na Bíblia, Ele vai tentar fazer uma conciliação, justificar o que está na Bíblia por meio aí da filosofia, por meio da razão, tá? Então, não refuta textos bíblicos. C. Separa nitidamente os domínios da filosofia e da religião? Não, Ele, principalmente nesse primeiro momento, a filosofia cristã, ele está utilizando da filosofia, para justificar aí a religião cristã. Ela precisava ali de uma regra, Ela precisava confrontar com as críticas, dos pagões, ela estava se estabelecendo naquele primeiro momento ali, enquanto igreja, enquanto instituição. Então, eles utilizam da filosofia, para refutar, qualquer crítica que viesse a ter, tá? Então, a filosofia e a religião aqui, meio que se misturam. Lembrando, é claro, que a fé, sempre está acima da religião aqui para o Agostinho, mas, é um caminho para se alcançar, ela. Então, eles não desprezam, esse conhecimento aí, que vem da filosofia. D. Foi despertado para o conhecimento de Deus a partir da filosofia platônica? Sim, principalmente, nesse livro aqui, de Confissões de Agostinho, Lembrando que Agostinho, se a gente for analisar a vida dele, ele nem sempre foi aí um doutor da igreja, Ele já passou por diversas outras filosofias, o maniqueísmo, tá?
Mas, ao longo da sua vida aí, ele foi despertado aí, né, para o conhecimento de Deus a partir da filosofia platônica, é o que está, né, descrito aqui nessa frase entre aspas aqui, ó. As perfeições invisíveis são visíveis em suas obras, né? Então, a filosofia platônica, né, despertou o conhecimento de Deus, né, para o Agostinho. Então, a resposta correta da número 56 é a letra D. E vamos ver a letra E. Incorpora todos os elementos da filosofia de Platão e platoniza o cristianismo? Não, na verdade, né, ele cristianiza, né, os textos aí de Platão, a filosofia platônica. Tá? Então ele pega Platão e cristianiza, né, traz as ideias de Platão para, né, essas ideias aí do cristianismo, né, principalmente a ideia de um reino né, dos céus, uma cidade de Deus, né, o paraíso, tá? Que seria aí o mundo, né, inteligível aí de Platão. Então vamos para 57. Leia o texto a seguir. Todo domínio da filosofia pertence exclusivamente à razão. Isso significa que a filosofia deve admitir apenas o que é acessível à luz natural e demonstrável apenas por seus recursos. A teologia baseia-se ao contrário, na revelação, isto é, afinal de contas, na autoridade de Deus. Então aqui a filosofia na Idade Média, falando aí sobre a dicotomia, entre razão e teologia, filosofia e teologia, no pensamento de Tomás de Aquino, no contexto escolástico do século XIII. Orientando-se pela a compreensão de que a razão deve ser instância crítica dos pressupostos não tematizados aqui pela fé. Não, a razão, ela complementa, esses... a razão, na verdade, ela fica aqui exclusiva do campo aqui da filosofia, A filosofia fica, preocupada ali com os pressupostos racionais, tá? E as questões que ela não dá conta fica por conta aí da fé, tá? Então a razão ela não critica aí os temas, da fé, tá? B. Separação entre fé e razão, declarando que o domínio da crença é incompatível com a pretensão do conhecimento? Também não, tá? Então, porque ele não separa, fé e razão aqui, declarando que o domínio da crença é incompatível com a pretensão, do conhecimento. Porque a fé, ela vai, gerar um conhecimento, o conhecimento divino, Ela vai revelar aqui, ó, Deus, tá? Então, a revelação, a fé. Então, não é incompatível aí com o conhecimento, não. C. Sobreposição da fé em relação à razão, considerando que a verdade religiosa deve preponderar sobre a razão humana. Não, ele está falando que cada uma, corresponde a um campo ali do conhecimento, e não que uma vai se sobrepor à outra, tá? É claro que se em um determinado assunto, haver confronto entre filosofia, e teologia, entre razão e fé, a fé vai predominar, porque nós estamos falando de uma filosofia cristã, tá? Mas não parte aí, desse pressuposto de uma sobreposição da fé em relação à razão, tá? As duas, cada uma está, em um campo de conhecimento. Supressão dos campos da fé e da razão. Supressão é o quê? É extinção, é acabar. Então, acabar o fim aqui, dos campos da fé e da razão, admitindo que a via do conhecimento seguro é dada pela matemática. Não, essa daqui, está bem, errada aqui, de acordo com o pensamento de São Tomás de Aquino. E nos resta aqui, então, a letra E. Necessidade de unidade entre razão e fé, visto que ambas buscam a verdade e esta não pode ser contraditória, Então, as duas estão buscando a verdade, por caminhos ali diferentes, mas elas estão se complementando, tá? Cada uma vai lidar ali com
os meios, né, os mecanismos, né, que elas têm disponível. Tá? Então, ele sempre busca aí essa junção entre fé e razão. Então, a resposta correta da 57 é a letra E. Vamos aí para 58. 58, nós temos aí um texto de Maquiavel. Como é meu intento escrever coisa útil para os que interessam, pareceu-me mais conveniente procurar a verdade pelo efeito das coisas, do que pelo que delas se possa imaginar. E muita gente imaginou repúblicas e principados que nunca se viram nem jamais foram reconhecidos como verdadeiros. Aqui está falando, né, uma crítica a, por exemplo, cidades, né, utópicas, né, formas de governos aí utópicas. Vai tanta diferença entre o como se vive e o modo por que se deveria viver, que quem se preocupar com o que se deveria fazer, em vez do que se faz, aprende antes a ruína própria do que o modo de se preservar. E um homem que quiser fazer profissão de bondade, é natural que se arruíne entre tantos que são maus. Assim é necessário a um príncipe para se manter que aprenda a poder ser mau e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo a necessidade. Então aqui está falando aqui, né, dos príncipes, né, que utilizam aí da bondade, né, que tentam ser bom, né, dos governantes que tentam ser bom, né, eles vão aprender aí antes, né, a própria ruína aqui do que dá certo ali a sua forma de governo, né? Que os príncipes eles têm que fazer ali o que é certo para se manter, né, ao poder, e nem sempre isso tem uma característica aí de bondade. Então, com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento Maquiavel acerca da relação entre poder e moral, é correto afirmar que Maquiavel se preocupa em analisar a ação política, considerando tão somente as qualidades morais do príncipe que determinam a objetividade do Estado. Não, ele não pode considerar, né, só as qualidades morais, né, do príncipe, principalmente, né, segundo aí a moral cristã. Por quê? Se o príncipe aí tiver, se a ação política do príncipe, né, for condicionada apenas às questões morais de fazer ali, né, o que é certo, né, o que é bom, tá? Ele não vai conseguir manter esse estado, né? O que ele fala aqui, ó, né? Vai tanta diferença entre o como se vive, né, e o modo por que se deveria viver, que quem se preocupar com o que se deveria fazer, em vez do que se faz, aprende antes a própria ruína do que o modo de se preservar, tá? Então, aqui está errado. Letra B. Na reflexão política de Maquiavel, o fim que deve orientar as ações de um príncipe é a ordem e a manutenção do poder. Aqui está, né, a ideia dos fins justificando os meios, né? Então, o fim, né, a manutenção do poder, né, aquilo que está lá na frente, ela deve orientar as ações de um príncipe aí, né, para se manter no poder. Então, a minha ação política, ela não pode ser justificada, né, apenas por base aí, né, na moral, mas ela deve ser orientada aí, né, numa forma de eu manter o poder. Então, se for preciso de eu usar de violência, né, para me manter no poder, né, para me manter a ordem aí, eu vou usar da violência, né, vou usar da repressão, né, vou usar da prisão, tá? Então, essa é a ideia aí de Maquiavel, tá? Vamos ver as outras aí. Então, a resposta correta é a letra B, tá? C. O sentido da ação política, segundo Maquiavel, tem por fundamento originário e, portanto, anterior à ordem divina, refletida na harmonia da cidade. Não, o sentido da ação política, né, não tem um fundamento aí originário, né, isso é construído, senão todos os príncipes, né, se fosse um fundamento originário, se manteriam no poder, não teriam os poderes destituídos, né? Não conheceriam a ruína, tá? E não é refletido aí na harmonia da cidade. A gente vê, né, muitos conflitos, né, ao longo da história aí nos reinos, né, e nos estados que vão surgir. D. Para Maquiavel, a busca da ordem e da harmonia em face ao desequilíbrio
e do caos só se realiza com a conquista da justiça e do bem, né? Não, né? Se você estiver preocupado somente com a justiça aqui, né, e o bem comum, né, você não vai conseguir atender a todos, né, e o seu estado vai acabar, né, ruindo. A análise de Maquiavel, com base nos valores espirituais superiores aos políticos, repudia como ilegítimo o emprego da força coercitiva do Estado. Não, de forma nenhuma, né? Ele, se for necessário, utiliza-se, né, da força, do emprego da força aí para se manter o poder. Porque se você se mostrar ser um príncipe fraco, um governante fraco, né, você vai ser destituído, você vai conhecer aí a sua própria, né, ruína. E ele também não coloca aí os valores espirituais acima dos políticos, né? O político aqui está acima desses valores espirituais. Tanto é que Maquiavel foi perseguido pela Igreja Católica, né, por conta que a, a política, né, sua filosofia política aí, ela ia contra, né, a moral cristã, né, contra o que era pregado aí pela Igreja cristã. 59. Aí nós temos aí, né, o pensamento aí de três, né, dos filósofos contratualistas, tá? Hobbes, Locke e Rousseau. A gente viu, né, que cada um deles tem um pensamento, né, diferenciado sobre o contrato social. E aí tem uma série de afirmativas aqui para a gente considerar se são verdadeiras ou falsas, né? Então vamos lá. Em comum, esses pensadores buscavam justificar reformas do Estado para limitar o poder despótico dos monarcas absolutos. Não, porque o Hobbes, né, ele no seu contrato social, ele legitimava o poder despótico dos governantes, né, desde que esse poder aí, né, absoluto na mão dos governantes fosse usado para a manutenção da ordem na sociedade, né? Então as pessoas entregariam, né, a esse governante aí os seus direitos, né, naturais, para que esse governante assegurasse, né, a ordem, a segurança dessas pessoas aí, né, na sociedade. Então é falso, tá? O Hobbes ele não justificava aí esse limite dos poderes aí dos reis. Segunda, para Hobbes, o contrato social é a renúncia dos direitos individuais ao soberano em nome da paz civil. Exatamente, né? O que colocou essa questão aqui como errada, essa primeira afirmativa, aqui está certa, né? O Hobbes, né, dizia que o contrato social, os cidadãos renunciavam aos seus direitos individuais, né, naturais ali, e em nome aí da paz civil, para você viver, né, numa sociedade organizada, né? O rei precisava ter força. Para Locke, o contrato social é a renúncia parcial dos direitos naturais em favor da liberdade da propriedade. Também está correto, né? A gente lembra aí que os homens eles têm uma série de direitos, né, naturais, né? Viviam em uma certa harmonia antes da construção aí do Estado, né? Mas sempre correndo o risco aí de perder a sua propriedade, né, em prol aí de uma pessoa mais forte. Então ele entregava ali, né, parcialmente os seus direitos naturais, tá, a um governante por meio aí de um contrato social, para que esse governante assegurasse a liberdade e a propriedade, tá? Se esse governante não assegurasse esses direitos, ele poderia ser destituído do poder, tá? Por isso que ele não defende aí o poder despótico dos reis, tá? Então, as pessoas poderiam tirar o governante do poder se ele não estivesse atendendo aí o que foi contratado aí, né, socialmente. Então, aqui nós temos falso, verdadeiro, verdadeiro, e para Rousseau, contrato social é a transferência dos direitos individuais para a vontade geral, em favor da liberdade e das igualdades civis, né? Verdadeiro também, isso daqui foi muito utilizado na Revolução Francesa, né? Esse pensamento aqui de Rousseau, né? A ideia da vontade geral é a soberania do povo, né? Muito em voga aí, né, nas democracias, né? Então, eu retiro, transfiro, né, os meus direitos individuais para a vontade da maioria. Então, nem sempre, por exemplo, a vontade da maioria
pode ser, às vezes, o que seria correto do meu ponto de vista, tá? Mas eu acabo acatando aquela vontade da maioria por conta desse contrato social, né? Dessa transferência aí de direitos, tá? Então, falso, verdadeiro, 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 nós temos aqui a letra D, né? Como resposta correta. 60. Nós temos aí um primeiro texto, né, sobre Descartes. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez, né? Falando aí do processo ali, né, de conhecimento para o René Descartes, vem aí, né, da razão, né, que os sentidos eles podem nos enganar. Mas é claro que a gente viu durante as aulas de René Descartes que os sentidos ele têm, né, um papel ali também nesse processo aí de conhecimento, tá? Eles, apesar deles serem enganosos, ele não exclui totalmente, né, esses sentidos aí não, tá? Não ignora eles totalmente não. Mas a prioridade são as ideias inatas, né? É o pensamento racional, matemático, né? Que para ele todos os seres humanos já têm. Texto 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar. De que impressão deriva essa suposta ideia? E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Então, aqui o David Hume, né, ele, um empirista, está falando que todo conhecimento deve partir inicialmente aí, né, da questão sensorial. Se a gente não conseguir atribuir um sentido sensorial a esse conhecimento, né, esse conhecimento aí, ele não vai possuir nenhum significado, né, não tem nenhuma validade. Então, nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Sim, né? Cada um deles vai colocar os papéis dos sentidos, né, numa posição. O David Hume numa posição aqui principal, né, e o René Descartes numa posição aqui secundária, tá? Então, a letra A está correta. Vamos ver as outras aqui. Letra B. São legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento, ou seja, a origem do conhecimento? Não, né? Porque cada um deles vai indicar aqui a origem do conhecimento de uma forma diferente. Aqui, né, do empirismo e aqui do racionalismo, né? Os sentidos e a razão. Concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos? Não, de forma nenhuma, né? Falando aqui que é impossível, eles estão justificando exatamente, né, que o conhecimento humano parte aí, né, das relações das ideias e dos sentidos. Defendem os sentidos como critério originário, né, para considerar um conhecimento legítimo? Não, né? Quem considera como critério originário é o David Hume, né? O Descartes não. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica? Não, né? Tem que suspeitar, né? Não que seja desnecessário, né? Aqui está falando, né, que a gente deve, né, suspeitar, tá? Então, a resposta correta é a letra A. 61. Como toda lei prática representa uma ação possível como boa e, por isso, como necessária para um sujeito praticamente determinável pela razão, todos os imperativos são fórmulas da determinação da ação que é necessária segundo o princípio de uma vontade boa de qualquer maneira. No caso da ação ser apenas boa como meio para qualquer outra coisa, o imperativo é hipotético, né? Ou seja, aqui está falando, né, da ação que é boa como meio para alcançar algo, né? Então, se eu estou ajudando uma pessoa, mas o meu objetivo de ajudar daquela pessoa ali é tirar uma foto para postar no Instagram para ganhar curtidas, né? Ganhar likes aí,
Então, isso é um imperativo hipotético. Eu faço uma ação boa, mas, né, como meio para alcançar algo além daquela ação. Se a ação é representada como boa em si, por conseguinte, como necessária numa vontade em si, conforme a razão, como princípio dessa vontade, então o imperativo é categórico. Então, se a ação é boa em si, eu faço aquilo porque aquilo é correto, é moralmente certo, né, porque está ao meu alcance fazer, e sem pensar, né, em algo além daquela boa ação, então essa ação ela é conforme a razão, tá? Então vamos lá. Considerando o pensamento ético de Kant e o texto acima, é correto afirmar que a o imperativo hipotético representa a necessidade prática de uma ação como subjetivamente necessária para um ser determinável pelas inclinações? Não, não é representada aqui como uma necessidade prática, né? Já que no imperativo hipotético você faz algo, né, pensando, né, em algo, tá? Pensando em algo além, né, daquela boa ação. Então, essa necessidade prática aqui da ação, ela estaria, né, correta se fosse o imperativo categórico aqui. Letra B. O imperativo categórico representa a necessidade prática de uma ação como meio para se atingir um fim possível ou real. Aí aqui está errada, né? Porque o imperativo categórico, né, ele não está preocupado, né, em atingir um fim e você fazer uma boa ação para atingir alguma outra, né, coisa, né? Ou ter algo por trás dessa sua boa ação. Né? Você faz a boa ação simplesmente porque é o seu dever fazer. Letra C. O imperativo categórico representa a ação boa em si mesma e como necessária por uma vontade em si, conforme a razão. Correto, né? Então, a ação boa por si mesma, tá? É um imperativo aí categórico. E se ela é boa por si mesma, né, nós fazemos necessária numa vontade aqui, né, conforme a razão. E as outras aqui, né? Os imperativos hipotético e categórico são fórmulas de determinação necessária segundo o princípio de uma vontade que é boa em si mesmo. Não, isso é só o categórico, né? E não o hipotético. O imperativo hipotético declara a ação como objetivamente necessária, né, independentemente de qualquer intenção ou finalidade, né, da ação. Aí, mais uma vez, né, aqui estaria correto se fosse, né, o imperativo categórico, né, porque o imperativo hipotético, né, ele sempre está buscando aí uma intenção aí da finalidade, tá? Então, não independente aqui. Então, a resposta correta é a letra C. E a última aí, né, mais um texto aí de Kant falando aí sobre o esclarecimento. O esclarecimento é a saída do homem de sua minoridade, da qual ele próprio é culpado. A minoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo, né? Sapere aude. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema, né, do esclarecimento. Então, está falando aqui que a preocupação, né, da filosofia kantiana é o homem dotado de razão e liberdade, né, para, né, superar, né, as tradições, as crenças, né, a opinião alheia, né, e agir por conta própria, né, superar toda essa obscuridade aí, né, dessas questões aí e por meio dotado de razão, né, agir por conta própria, né, ser livre para seguir o seu caminho. Então, tendo em vista a compreensão kantiana do esclarecimento para a constituição de uma compreensão tipicamente moderna do humano, né, assinale a alternativa correta. A. Fazer uso do próprio entendimento implica a destruição da tradição na medida em que o poder da tradição impede a liberdade do pensamento. Não implica a destruição da tradição, mas sim a superação dela, né? E isso tem uma diferença, né? Porque ao você superar essa tradição, você reconhece
aquilo, né, que está te impedindo, né, de pensar racionalmente, né, e aquilo que pode ser bom na tradição, né? Hoje em dia nós seguimos várias tradições, né, e nem por isso, né, somos impedidos, né, de agir racionalmente, tá? Inclusive é por meio dessa razão que a gente determina se aquela tradição ali ela é boa ou não, tá? Então tem uma diferença entre superação e destruição, tá? Letra B. A superação da condição de minoridade resulta do uso privado da razão, em que o indivíduo faz uso restrito do próprio entendimento. Não, o uso da razão ele tem que ser público, né? Você tem que colocar para fora. Imagine, né, todos os filósofos, né, do Renascimento, todos os filósofos que já existiram, se eles, né, não estivessem exposto às suas ideias, né, não tivessem exposto aí o seu pensamento e tivesse ficado só para eles, né? Que contribuição teria? Então, se eu tenho, né, se eu sou dotado da razão, né, eu tenho que fazer valer dela, tá? Senão não vai adiantar de nada. C. A saída da minoridade instaura uma situação duradoura, pois as verdadeiras conquistas do esclarecimento se afiguram como irreversíveis. Bom, realmente elas são irreversíveis até o ponto em que você chegou, né, no seu conhecimento. Mas o processo de conhecimento ele é constante, né? Então imagine uma situação de que você hoje, né, conhece todas as tecnologias existentes no mundo. Conhece tudo de tecnologia, né? De celular, de notebook, enfim, tá? Conhece tudo. Só que amanhã, né, surge um novo modelo de celular, né? É uma novidade. Então não é uma situação duradoura, né? Esse processo de conhecimento aí. Você tem que aí você busca mais conhecimento. Aí isso eu dei um exemplo, né, básico aí, né, dessa questão de tecnologia, mas isso pode ser utilizado para tudo, tá? O conhecimento ele é constante. Se você achar, né, que você não tem mais nada a aprender, né, na sua vida não tem mais sentido, né? Você já sabe tudo, tá? Então não é uma situação duradoura, mas as conquistas são irreversíveis, né? Aquilo que você já conquistou, aquilo que você já aprendeu, né, você, né, aprendeu, tá? Não vai. É claro que você pode, né? Tem as questões de esquecer, né? Mas não entra aqui no caso aqui. D. A minoridade é uma tendência decorrente da natureza humana, sendo por esse motivo superada no esclarecimento com muito esforço. Na verdade, não, né? Na verdade, a minoridade, né, ela não é uma tendência aí decorrente da natureza humana, porque o Kant ele vai dizer que nós somos dotados da razão e a saída da minoridade é fazer uso dessa razão, tá? Só que nós acabamos nos colocando nessa questão aqui da minoridade, tá? Quando as forças aí das tradições, das crenças, né, das opiniões alheias, né, a gente deixa ser, né, um peso muito maior, né, do que a gente fazer uso da razão. Então, muitas vezes, né, é exigido sim um esforço, né, para alcançar aí esse esclarecimento. Mas a minoridade não é uma tendência da natureza humana. Se a gente voltar lá na aula de Kant, né, logo no início, né, eu falo que a condição da filosofia kantiana é a liberdade e a razão humana, né? Kant reconhece que todo ser humano é dotado de uma razão, tá? Então, por isso que não é uma tendência. E sobrou aí a letra E. A condição fundamental para o esclarecimento é a liberdade, concebida como a possibilidade de se fazer uso público da razão. Tá? Então, aqui entra duas questões que eu já comentei aqui, né, durante as explicações, né? A questão da liberdade, né, você ser livre para fazer uso, né, público aí, né, da sua razão, né, de que você foi dotado, né, o ser humano racional. E aí você sai dessa condição de minoridade.
Bom, meninas, a gente termina aí, né? A correção ficou um pouquinho longa, né? Porque eu tenho que ler o texto, explicar aqui, né? Cada questão. Mas aí, né? Se tiver ficado aí alguma dúvida ainda, vocês me procurem e espero que vocês tenham feito aí, né? Uma boa prova.